Oi, esse vídeo que você vai assistir agora, ele vai estar um pouquinho diferente porque ele foi gravado originalmente para um outro canal que eu fiz, que era para falar somente sobre livro. Então eu não tô tomando vinho, eu falo o nome de um outro canal. Mas por motivos diversos, aí eu decidi encerrar esse canal sobre livros e ficar só com o Vino Série, também trazendo conteúdo sobre literatura aqui. Então se você curte livros, além de série e filme, assina o Vino Série porque vai ter muito conteúdo aqui sobre literatura. Olá, meu nome é J.K. Rowling. Olá, meu nome é Rodrigo de Lorenzo. Muito que bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre o mestre, né? Sobre ele, Stephen King. Ele simplesmente não para de lançar livro, né? Quando você acha que leu o último livro dele, ele já lançou mais um com 5 temporadas de uma série e mais um filme. Mas esse último livro que ele lançou agora traz o Stephen King de volta ao universo dos contos, né? Na verdade, é o universo das novelas. Agora ele volta com esse livro chamado If It Bleeds, que deve ser lançado em julho aí pela editora Suma, e ainda não tem título em português, pelo menos eu não vi. E esse título aqui é interessante porque é uma expressão mais curta americana, né? A completa é If It Bleeds, It Leads, que é uma expressão jornalística aí para dizer que quanto mais a matéria ou a reportagem for sangrenta, violenta, mais ela vai ter audiência, né? Mais a gente vai consumir. E saber disso é importante pra gente entender a essência da história principal aqui desse livro. Bom, no total são 4 histórias, vamos aí se aprofundar um pouquinho nelas. Pode continuar porque não vai ter spoiler, não. A primeira história se chama Mr. Harrington's Phone. Essa história aqui vai contar a amizade de uma criança e de um velhinho milionário que moram lá numa cidadezinha nos Estados Unidos, bem afastado de tudo, que não tem infraestrutura pra nada. Essa história se passa em 2007 e é interessante essa data porque é a data que foi lançado o primeiro iPhone. E por que isso é importante? Porque o velhinho ali da história, ele não quer saber de tecnologia. Ele é multimilionário, mas ele não tem celular, ele não tem internet, ele não tem televisão, ele só tem rádio. Não tem nada tecnológico na casa dele. Aí esse menino vira amigo aí do velhinho, os dois gostam muito de literatura, então esse menino vai lá na casa dele, lê uns livros e tal. Aí chega um momento, que eu não vou me alongar aqui, esse menino ganha na loteria. E aí depois que ele ganha na loteria, ele dá pra esse velhinho de presente um celular, que é o primeiro iPhone aí lançado em 2007. No começo o velhinho fica ali relutante, não quer mexer nessas coisas, mas de repente ele descobre ali as maravilhas dessa tecnologia. Só que logo depois disso, o velhinho morre. E aí o menino, muito triste, decide enterrar junto com o velhinho, no bolso ali, o celular. O velhinho deve ser enterrado ali com um aparelhinho que ele tanto gostava. Aí logo a saudade bate, né, na criança, e ele decide ligar, né, pro celular do velhinho. Ele sabe que nada vai acontecer, ele só quer ouvir a voz do amigo ali no recado ali da secretária eletrônica. E aí ele ouve, tudo bem, vai dormir, só que no outro dia chega um SMS pra ele, e adivinha quem mandou? O velhinho. Mas não tem nada muito sobrenatural disso, não. Conforme você avança na leitura, você percebe que o Stephen King quer falar sobre a nossa relação com a tecnologia, as nossas relações duradouras, como a gente não consegue superar as coisas, como a gente se apega ali a algumas coisas que você precisa deixar aí. Mas, sobretudo, ele quer falar sobre o que é certo e o que é errado. Eu não vou falar muita coisa aqui pra não dar spoiler, mas começam a acontecer umas coisas estranhas ali em torno desse menino, pessoas que fizeram coisas erradas com ele começam a morrer, aí ele pede ajuda pra esse velhinho meio inconscientemente. E é isso, o Stephen King ele tem uma fixação aí por esse assunto de tecnologia e tal, e é isso que a gente vê aqui nesse conto. A segunda história é a mais bonita e também não tem nada de sobrenatural. A história se chama The Life of Chuck e é legal porque ela começa de trás pra frente. Tá lá um homem dirigindo lá o carro na rua, de repente ele vê um outdoor com um homem nesse outdoor e uma frase escrita: 39 grandes anos, obrigado Chuck. E aí quem é Chuck? Ele não aparece só no outdoor, ele aparece na televisão, na internet, em todas as propagandas tá lá esse Chuck, ninguém sabe quem é. O começo da história se passa num cenário meio apocalíptico, aí até lembra um pouco essa situação da pandemia aí que a gente tá vivendo. Então lá eles não têm mais internet, eles não têm mais televisão direito, o meio ambiente tá todo ferrado, a Califórnia tá sendo devastada, não tem quase ninguém na rua, as pessoas não conseguem mais chegar ao trabalho porque tem acidente lá no meio da rua. Aí a história vai voltando pra gente conhecer quem é o Chuck. E aí quem é o Chuck? O Chuck é um contador comum, não tem nada demais acontecendo na vida dele, mas o Stephen King quer falar o quê? Que cada um de nós carregamos múltiplas histórias, né? Múltiplos universos e cada um de nós temos uma grande história pra contar. Mesmo que a sua história não apareça no outdoor, na internet, você não seja vangloriado por isso, você tem uma grande história aí pra contar. Olha só que bonito. A terceira história é a mais longa e a mais pesada e é o título do livro, If It Bleeds, e é a continuação direta do The Outsider, que é um dos últimos livros que o Stephen King lançou, e traz de volta outra personagem, tanto do The Outsider quanto do Mr. Mercedes, que é a Holly Gibner.
Eu não tinha lido The Outsider e nem Mr. Mercedes, então em algumas partes, assim, eu fiquei meio, não sei o que tá acontecendo. Mas ele resume bem os acontecimentos dos outros livros, então dá pra entender ali a história principal. A história vai acompanhar a Holly ali sozinha, agora sem o personagem principal lá do outro livro, que tá investigando um repórter que misteriosamente aparece em todas as desgraças que acontecem pelos Estados Unidos. Ele tá lá acompanhando o 11 de setembro, outra desgraça lá num acidente de avião, ele tá lá também. Todas as tragédias em que morre muita gente, ele tá lá cobrindo. Inclusive, ele cobre um massacre numa escola que aconteceu lá numa cidade, que é o principal fato aqui dessa história. E a história é bem clássica do Stephen King, é bem longa, tem muitos detalhes, mas é tensa e no fundo ali ele quer falar como a gente gosta de consumir sangue, né? Como a gente gosta de consumir essas tragédias todas que acontecem, e quanto mais morte a gente tá lá assistindo, pagando ali de solidário, de nossa, que horror. Mas tamo ali, né? Tamo ali dando audiência. E claramente o Stephen King gosta muito aí dessa personagem, então você sente um prazer ali na escrita dele voltar pra ela, e provavelmente ela vai ganhar mais histórias aí, tenho certeza. A última história se chama Rat e vai acompanhar um escritor aí de livros, né, que já é mais próximo aí do universo do King, que tá com um bloqueio criativo e ele quer escrever o primeiro romance dele, porque ele só consegue escrever conto, ele é famoso ali pelos contos. Aí pra isso ele decide se isolar lá numa cabana da família e tal, pra escrever esse romance, e óbvio que as coisas começam a dar errado, né, ele entra ali num bloqueio, no começo ele até consegue escrever, de repente ele começa a ficar meio desesperado, aí acontece uma tempestade muito forte, ele fica doente e fica lá isolado naquela cabana no meio do nada. Aí de repente aparece um rato sobrenatural que começa a conversar com ele. O rato não tem nada demais, é até meio ridículo, vou falar aqui, mas o conto é pra falar sobre o poder da nossa imaginação, o bloqueio criativo, como é perigoso quando a gente não tem controle emocional, né, sobre o que a gente imagina ou o que a gente quer fazer, como isso vai devastando, né, a desgraça de você abrir o Word ali e tentar escrever alguma coisa, aquele cursor fica piscando na sua cara e você não sabe o que escrever. Bom, essas são as 4 histórias, diria aí pra você que não são muito marcantes, porém é legal perceber os subtextos, né, porque o bacana do Stephen King é que mesmo as histórias mais fracas, elas são muito densas, né, então você termina o livro ali cansado, né, eu sempre tô muito cansado quando eu termino as histórias dele, porque você afunda ali mesmo com ele. E o legal é você perceber que ele usa o sobrenatural pra falar das relações humanas, então sempre você tira alguma mensagem ali e sai refletindo. Aliás, essas histórias aí poderiam aparecer no Black Mirror ou na nova temporada lá do Além da Imaginação, que seria perfeito. E você já leu? Pretende ler quando o livro sair no Brasil? Você já leu? Comenta aqui. Se quer ler, comenta também. Se você ainda não assina esse canal, assina agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!